uma igreja de arquitetura monumental, construída a partir do projeto de Euro Brandão, ele que foi engenheiro, professor, escritor, membro da Academia Paranaense de Letras, no ano de 1957, com a construção iniciada em 1959. Ela está num bairro caracterizado pela imigração italiana, que depois também constrói outras igrejas aí na cidade. Você sabe me dizer de qual igreja estou falando? Pois é, este é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e vou te contar neste vídeo um pouquinho da história desta igreja. Pois é, eu estou no Santuário Sagrado Coração de Jesus, no bairro Água Verde, um dos bairros mais tradicionais aqui da capital paranaense, Curitiba. Eu estou aqui diante do Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui em Curitiba, e eu faço um convite a você a fazer uma experimentação deste espaço litúrgico. O espaço litúrgico que, por essência, é como que uma experimentação do céu. E esta planta, herdada lá do Basilical, nos convida a experimentar este céu a partir de uma igreja caminhante que somos todos nós, de uma igreja, de fato, peregrina. E nesse contexto, aqui, diante da igreja, nós estamos justamente nesse espaço chamado adro, esse espaço que está diante da igreja, e como que tem um papel fundamental no espaço litúrgico. É de fato o espaço físico que nos separa deste mundo profano daquele mundo celeste que nós vamos experimentar. Então, te convido, a partir desse adro, te convido a participar comigo aqui, a perpassar pelo adro, pelo nártex, para depois entrarmos verdadeiramente ao espaço litúrgico. Muito bem, estamos iniciando esse vídeo e tanto temos para contar desta igreja. É claro que não poderemos contar tudo, mas o que iremos contar eu acho que vai te deixar assim um pouquinho mais perto do próprio Cristo. Inicialmente, claro, para esse vídeo eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores desse vídeo, a empresa de Falco Vitrais, a empresa Garbe Soluções Acústicas, a empresa De Lucas Móveis para Igreja, que são os nossos patrocinadores ouro, e o nosso patrocinador prata, Acende Iluminazione. Nosso muito obrigado. Muito bem, então aqui o adro do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E aqui vejam que interessante, existe uma azulejaria recém-colocada, feito pela empresa de Falco Vitrais, e aqui traz elementos da história desta comunidade e deste santuário, juntamente com o nome de benfeitores, que contém tanto aqui na azulejaria, quanto neste painel aqui, no caso dos colaboradores do vitral central. E vejam, nós temos o contexto ali do histórico, ó. 1878, inauguração da Capela Imaculada Conceição. Depois 1888, chegada da imagem do Sagrado Coração. Daí adiante, olha só, consagração da então Diocese de Curitiba ao Sagrado Coração. A Diocese de Curitiba é elevada à condição de arquidiocese a 10 de maio de 1926 somente. Depois continua aqui, ó. 1954, criação da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vejam, na arquitetura anterior que existia aqui nesse local. Aquela é a capelinha que existe a algumas quadras daqui. E esta era a antiga igreja que existia nesse local, que deu lugar a esta nova, né? Então, no caso, a matriz é levada à condição de santuário em 1999. Temos aqui a Porta Santa, a porta principal, o nártex ali adiante. Aqui nós temos a continuação de alguns elementos do histórico, né? 1999, nova Capela Imaculada Conceição. 2016, dedicação da Igreja do Altar, não é?
E aqui alguns elementos finais, 2019, centenário do Lar dos Meninos São Luís, aqui ao lado. 2019, inauguração do vitral central. E por fim, ano de 2024, 70 anos da paróquia e 25 anos de santuário. E a inauguração dos vitrais laterais, mosaico do presbitério e painel frontal. Dando sequência, então, e aqui já adentrando ao nártex, né, esse espaço de transição aqui, justamente aqui diante da porta, a porta que é o próprio Cristo, e aqui nós temos na porta a simbologia do alfa e do ômega na outra folha, né? Princípio e fim, o próprio Cristo. E aqui nós temos o vitral, que nos separa então desse nártex para a entrada do templo, né? E olhem que momento especial. Está ocorrendo um casamento ali na igreja, mas dá para mostrar certinho que ao passarmos por esta porta, já vamos ter a condição da fonte batismal. E essa fonte batismal nos recorda que somos missionários pelo batismo. Nos recorda que é pelo batismo que também chegamos ao matrimônio. Olha só que riqueza desta fonte batismal, junto aqui ao Círio Pascal, que nós temos lá na condição do Tríduo Pascal, no Sábado Santo, na celebração do Fogo Novo, e está aqui junto da fonte batismal, essa água que jorra do lado aberto de Cristo. E aqui nós temos todo o contexto, né, da água do batismo por alguns elementos fundamentais. Água do Rio Jordão, água do Mar Vermelho, água do Poço de Jacó, água do dilúvio, a água da origem, a água da parousia, esse momento que vivemos a vinda de Cristo, água do lado de Cristo. E vejam esse batistério em formato octogonal, fazendo-nos memória do 8º dia do renascer em Cristo. Morremos para o pecado, mas ressurgimos em Cristo. Espírito Santo e o local da guarda dos santos olhos. E percebam, esta tampa, ela é içada para ser aberta. Um trabalho muito delicado, muito belo. E colocado numa posição ideal dentro da igreja, junto à porta de entrada. Não é a única possibilidade em um espaço litúrgico, mas talvez uma das melhores posições que nos faz memória deste sacramento da iniciação cristã e nos coloca na condição de verdadeiros batizados e missionários de Cristo. Muito bem, e dando continuidade então a esta peregrinação, né? Nós que somos igreja peregrina, então depois de termos passado pelo adro, pelo nártex e termos observado aqui a fonte batismal, agora já como filhos de Cristo, conhecemos Cristo, princípio e fim, alfa e ômega, como está na Porta Santa. Nos tornamos filhos dele pelo batismo. E aí, junto a esta comunidade de fé, seguimos o nosso caminho de igreja peregrina, igreja caminhante. E o nosso objetivo é a salvação, é estar com Cristo. Caminhamos para Ele. O nosso objetivo é o céu.
E para isso, estamos junto com a comunidade de fé, a Assembleia, que seja por sua ação litúrgica, ou seja, na sua vida, no seu dia a dia, também é peregrina ao próprio Cristo. Mas para que possamos chegar a este céu, a este próprio Cristo vivo, somos alimentados pela palavra e também somos colocados à condição do sacrifício, a própria cruz. O próprio Cristo nos ensina que para o céu é necessário antes a cruz, o sacrifício. Então nós temos neste templo de uma igreja processional esta planta que é advinda lá do Basilical. Então toda esta arquitetura, toda esta simbologia, também isto nos ensina esta nossa caminhada de cristãos enquanto igreja caminhante, igreja peregrina que somos, igreja militante que somos, com o objetivo de nos tornarmos a igreja celeste, a igreja triunfante junto de Deus. Claro, muitas mãos, muito trabalho, muitas pessoas, inúmeras, incontáveis pessoas foram responsáveis pela construção deste templo. Mas aqui, simbolizando a todas essas pessoas, eu quero destacar então a condição da realização dos vitrais. Talvez um dos elementos, assim como os polos celebrativos, um dos elementos mais esperados, uma vez que esta fachada, esse frontispício desta igreja estava há muito tempo ainda aguardando esses vitrais. Então agora eu quero convidar a participar deste vídeo a artista Melissa Costa, que junto com a equipe da Falco Vitrais realizou então o projeto desses vitrais e a instalação, a confecção, a autoria, confecção e instalação destes vitrais, tendo como talvez o principal deles este grande pano de vitrais que dá para o frontispício da igreja. Então vou conversar agora um pouquinho com a Melissa e ela vai contar um pouquinho da história destes vitrais recentemente instalados aqui na igreja. Essa luz que está englobando todas as pessoas, que estão ajoelhadas observando o coração, propositalmente eu pensei em fazer ela sem rosto, para que as pessoas possam também se ver ali, porque as promessas são para nós, para nós que, como devotos, estamos ali observando também as duas promessas e, inclusive, fazendo parte da vida celebrativa, fazendo parte da vida da igreja. E a composição ficou muito interessante, principalmente quando a gente observa a fachada da igreja. Essa aqui é uma arquitetura, é um expoente de uma arquitetura em Curitiba, É uma arquitetura muito expressiva, muito importante para Curitiba, e faltava o vitral. E o vitral, então, deu todo esse contexto. Parabéns pelo teu trabalho, que você enobreceu ainda mais aqui no espaço. Muito obrigada. Eu que agradeço para ter essa oportunidade, de estar trabalhando com isso e ter essa vivência de fé que a gente vai crescendo cada vez mais na fé em Cristo. Atrás de mim está um exemplo de cruz de dedicação. Gostaria que vocês observassem a delicadeza dessa cruz, que junto a ela vem uma alça com a chama e que todo aniversário de dedicação ela então também acesa. E veja, ela está em número de 12, aqui representando os 12 apóstolos. E elas estão afixadas, como recomenda a Santa Igreja, em uma parte da estrutura do templo. Simboliza então que esse templo já foi dedicado a Deus. Muito bem, segundo relatos, a igreja antiga, que foi demolida para que esta pudesse ser erigida, ela foi projetada e construída pelo padre Pietro Cobalcini. Esse padre que teve uma grande importância na região de Curitiba e também em outras regiões do Brasil. Ele acompanhou muito estes imigrantes que vieram da Itália e especificamente aqui da região do Vêneto. Os italianos que aqui se assentaram construíram esta primeira igreja, mas também o padre Pietro, junto com a comunidade italiana,
fundou uma outra grande e importante igreja na cidade, a Igreja Matriz de São José e Santa Felicidade, no bairro de Santa Felicidade, o conhecido bairro gastronômico aqui de Curitiba. Aquela igreja é construída de 1889 a 1891, então sendo como autor também o padre Pietro Cobalcini, que lá, segundo notícias, ele inclusive faz pinturas murais antes das pinturas atuais que hoje existem. Então, este grande sacerdote também passou por aqui, claro, acompanhando este povo italiano que chegava às terras de Curitiba. Os anos vão se passando, mas a obra é paralisada em 1967, imagino que por falta de recursos. Aproximadamente 10 anos depois de uma sucessão de párocos, claro, passando por esta comunidade, mais ou menos 10 anos depois, então a obra é retomada, e ali tiveram novas aprovações e também a presença de um outro grande engenheiro nesta obra, o senhor Coso Kassai, ele que foi responsável por projetos e pela construção de dezenas de igrejas em Curitiba e região. Muito bem, então as obras reiniciam em 1976, depois são paralisadas novamente, 78 ameaça novamente retomar, mas a partir de 1980, então que as obras começam a tomar maior velocidade para a finalização. Haja o contexto que é uma grande igreja e, claro, necessitou de muitos esforços para a sua conclusão. Chega a década de 1990, o santuário vai finalizando as obras de sua arquitetura e também seguindo com as manutenções que eram necessárias, os trabalhos de acústica do templo e assim por diante. E aí diversos párocos, claro, e a comunidade vai se empenhando em todas essas tarefas necessárias, seja em virtude do terreno, seja em virtude da secretaria paroquial, da casa paroquial, tantos elementos foram feitos ao longo das décadas. Mas agora, mais recentemente, é chegado o momento, então, da finalização do espaço litúrgico. E o atual pároco, reitor, padre Maurício dos Anjos, então, é incumbido desta finalização, não é? E aí, com isso, então, temos os trabalhos tanto de manutenção do templo quanto do espaço litúrgico. E aí nós estamos observando nesse vídeo, né, desde a condição dos polos celebrativos, a começar pela fonte batismal, mas também altar, ambão, sédia e todo o presbitério, e que abriga o Santíssimo Sacramento e também a imagem, histórica imagem do Sagrado Coração de Jesus. E claro, não poderíamos deixar de falar do maravilhoso trabalho de mosaicos que temos aqui no presbitério, que nos direciona à centralidade do próprio Cristo, presente nos polos celebrativos, altar, ambão e sédia, e também no Cristo vivo, esta igreja que tem elementos históricos, ainda com a condição de um sacrário central desde a igreja antiga, e também esta, que é uma igreja pré-concílio Vaticano II. Então, estes elementos também são preservados em sua espacialidade. E na riqueza simbólica dos mosaicos, ali vemos o pão e peixe, vemos o pelicano, uma figura tão importante nesse contexto de simbologia do próprio Cristo sacramentado, né? Mas também temos elementos da própria história da cidade e história desta comunidade de fé. E esses mosaicos, claro, foram executados pelas mãos do mosaicista Paulo Biscaia e por sua equipe. Muito bem, diante de tanta beleza, eu gostaria de convidar a participar desse vídeo o atual reitor, padre Maurício dos Anjos. Padre, por favor, participando desse vídeo, por gentileza, nos explique quais foram os desafios para que pudéssemos objetivar aí um espaço litúrgico tão belo e tão significativo para a vida cristã. O ano de 2024 ficou especialmente marcado
para a história do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, especialmente porque celebramos 70 anos de existência e, ao mesmo tempo, 25 anos em que o Templo Sagrado foi elevado à categoria de santuário. 7 décadas de construção, alicerçadas pelo mistério central da nossa vida de fé, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, mas especialmente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tudo o que foi pensado para o ambiente realmente reveste-se de uma característica especial, especialmente nos vitrais laterais e também no vitral central, quando pensamos na liturgia das horas, no ritmo da noite e do dia, das vésperas e das laudes, e todos os cânticos que acompanham as variadas horas da nossa liturgia. O ambiente da nave central também tem uma composição a partir da Assembleia que está alicerçada na cruz, assim como todo o presbitério compõe-se de elementos em que a cruz toma um sentido principal e conduz para o mistério pascal. É um grande desafio, ainda nos nossos tempos, adequar espaços litúrgicos nas variadas décadas que acompanham a construção. Contudo, acredito que o santuário cumpre o seu papel de acolher os devotos e, assim também, é um cerne de muita unidade com o coração de Jesus. Padre Maurício, muito obrigado, viu, pela sua participação. As nossas agendas que não se cruzaram, não pudemos estar juntos aqui. Tantas são as atividades, mas agradeço profundamente a sua participação. Por sua vida, Deus seja louvado, viu, Padre? Diante de tanta riqueza para nos aproximarmos mais do próprio Cristo, é claro, eu te convido, venha conhecer o Santuário Sagrado Coração de Jesus do bairro Água Verde, em Curitiba. Para você que é daqui, é da região, venha participar das celebrações. Para você que é de fora, estando em Curitiba, não deixe de visitar. É tanta beleza, tanta simbologia, são tantas coisas para contar desta igreja, mas nós não podemos mais delongar neste vídeo. Então eu quero agradecer profundamente a você que acompanhou esse vídeo, acompanhou a história desta igreja. E quero te convidar, curta, compartilhe este vídeo e ajude a difundir as belezas da nossa igreja. Por esta igreja e por tudo, Deus seja louvado.